Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do canal Gestão com Cor. Aqui eu te ensino como criar e organizar processos utilizando a tecnologia ao seu favor. Para que tudo isso? Para que você tenha mais cor, colaboração, organização e resultados. Cor na sua gestão. Eu sou Vanessa Malerba, sou consultora em gestão ágil e transformação digital. E tudo que eu ensino aqui é como aplicar a metodologia Kanban, uma das N metodologias ágeis existentes na prática, utilizando a tecnologia ao seu favor. Essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui, ela tem como objetivo demonstrar para você alguns processos que eu já criei, que eu já automatizei para alguns clientes meus, e te dar aí algumas ideias, alguns insights do que você pode aplicar na sua equipe também. E é claro, se você quiser, tiver interesse em contratar os meus serviços, entre em contato que eu vou ficar muito feliz em te ajudar, tá? Na descrição aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá para a prática. Quero deixar muito claro que esse processo eu criei originalmente para um cliente no Trello, tá? Você pode criar em absolutamente qualquer ferramenta que você quiser, mas hoje a Humance é minha parceira, tem cupom de desconto se você quiser usar a Humance também, contratar a Humance aqui na descrição, e aí eu resolvi reproduzir o que eu já fiz no passado em outra ferramenta na Humance. É a prova viva, a prova real de que a ferramenta não é o problema, e sim, é só entender a técnica e como fazer isso que você adapta em qualquer uma delas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você e vou fazer na prática, tá bom? Ao vivo. Tela compartilhada, e eu coloquei aqui como título Projetos Jurídicos, para ficar bem abrangente aí o que eu fiz lá nesse escritório de advocacia, tá? Outros exemplos, se você está acompanhando aqui o meu canal e já viu outros vídeos, eu trouxe processos bem estruturados, com etapas bem definidas, que ficavam muito claros. Mas esse caso no escritório, e talvez se você tem uma escritório de advocacia e também seja bem similar, os processos não são tão redondinhos assim, né? São atividades, são coisas, entre aspas, soltas, né? Não tem etapas muito bem definidas. É um contrato, é um processo judicial mesmo, são coisas assim mais avulsas. Então, nesse escritório, por entender essa dinâmica, por entender que isso eram etapas mais soltas, vamos dizer assim, a gente escolheu ir para o fluxo mais básico de todos, que é o clássico a fazer, fazendo e feito. Então, aqui a primeira etapa é o a fazer, tá? Criar aqui as colunas. A segunda é o fazendo. E o terceiro é o feito, que na Humance, tá? Não é em todas as ferramentas, na Humance já vem a coluna pronta aqui como finalizado. Mas se você quiser editar, também dá. É só clicar aqui em cima e mudar para feito, tá? Vai do gosto do freguês. Não importa aqui a nomenclatura, é só para a gente entender como que isso funciona. Aí, o principal ponto que a gente trabalhou aqui foi em adicionar datas de entrega com prazos bem definidos. Lá a gente tinha um problema quando eles me contrataram, que os
prazos não estavam sendo cumpridos, né? Tinha muito problema com entrega de prazos, inclusive essa é uma frase que eu escuto bastante dos meus clientes. As demandas estão gigantescas, são muita coisa. Eu estou vendo os prazos cada vez mais curtos e a gente não conseguindo entregar. Então, aqui, obviamente que se você começar a se entupir de coisa, e isso é papo para um outro vídeo, a ferramenta não vai fazer nada sozinha para você. Mas o que a ferramenta pode te ajudar é te deixar essa visão clara de qual é o prazo que você tem de entrega, para você bater o olho e saber que você não pode pegar outra coisa, porque você já tem uma. Faz sentido? Então, é isso aí. Então, vamos colocar aqui um exemplo, um nome de card, que eu vou colocar aqui, tarefa 1, tá? Ou, já que eu estou falando de processos jurídicos, vou colocar aqui contrato. É um clássico, né? De quem trabalha com escritórios de advocacia. Então, contrato 1. Poderia até colocar o nome do cliente. Cliente A. O que fizer mais sentido para você, ok? Uma vez que eu clico aqui em cima do nome do cartão, né, para abrir, tem esse campo aqui, ó, azulzinho, espero que você esteja acompanhando aí o meu mouse, que eu consigo definir o prazo. Então, eu vou clicar aqui e vou dizer que eu prometi para o cliente entregar no dia 9 de janeiro, terça-feira, até às 18 horas. Então, olha aí, tem inclusive o horário. Deu um erro aqui? Vamos continuar, vamos tentar de novo. Acontece, gente. Bugs que fazem parte. Mas apareceu, tá vendo? Não sei por quê. E aí já aparece aqui, ó, para mim, no cartão, que eu bato o olho e eu sei que esse aqui tá com promessa de entrega para o dia 9 de janeiro às 18. Então, se eu sei que esse aqui eu prometi para o dia 9, às 18 horas, eu não vou prometer o outro para o mesmo horário, porque você não vai fazer 2 contratos ao mesmo tempo, tá bom? Pensa aí que nem agenda de médico. A gente atende um às 4, outro às 5, outro às 6. Não promete 2 coisas ao mesmo tempo, pelo amor de Deus, tá bom? Então, essa aqui também foi uma funcionalidade que foi muito bem utilizada lá no escritório para a gente bater o olho e saber rapidinho quais foram os prazos que a gente prometeu para os clientes, tá bom? Outra função que a gente criou lá no escritório de advocacia foi também aqui, dentro do cartão, criar tarefas detalhadas para as atividades, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo para você entender que se você está num escritório de advocacia, você com certeza sabe do que eu estou falando, tá? Dentro de um contexto do Kanban, que é a metodologia que eu estou usando aqui para vocês, a gente tem uma diferenciação entre atividade e tarefa, tá? Então, o que acontece nessa diferenciação de atividade e tarefa de forma resumida aqui para você que está assistindo esse vídeo? A atividade é o contrato, tá? É isso que eu coloquei aqui no nome do cartão. Só que dentro de um contrato, imaginando aí o contexto jurídico, né? Existem várias tarefas que você tem para fazer. Vou falar aqui com todas as letras, não vai ser o exemplo do que eu peguei lá do escritório propriamente dito, até mesmo para preservar um pouco eles, mas um exemplo que eu vivi como cliente de um escritório jurídico. Eu precisei elaborar mudar o meu contrato social da empresa, incluir novos sócios, tive que fazer várias demandas. O que acontece? Uma coisa é você elaborar o contrato. Outra coisa, e que aí são serviços que o seu escritório pode oferecer ou não,
né? O escritório lá que eu prestei esse serviço, eu lembro que oferecia. Outra coisa é você precisar, você levar em junta comercial, protocolar, fazer um monte de burocracias, que aí você deve conhecer até melhor do que eu quais burocracias são essas. E um profissional sênior, um advogado sênior, talvez já saiba todas essas burocracias, já saiba tudo o que está acontecendo lá e não precise muito se preocupar com isso. Só que um problema que a gente tinha lá era, tá, Vanessa, eu quero delegar, eu quero contratar profissionais novos, eu quero contratar um estagiário, um advogado júnior que está começando no mercado agora, até mesmo para poder desafogar os meus profissionais sêniores, os meus profissionais mais capacitados, mais competentes, com mais experiência, né? Para fazer atividades maiores, melhores, né? Que tenham mais relevância para o negócio como um todo. Então, na hora da gente fazer essa delegação de atividades, na hora da gente fazer essa transferência de atividades, é muito difícil que um profissional que está começando agora, e isso vale para qualquer área, tá? Não importa se é jurídico ou não, que o profissional saiba quais são os passos que ele tem que seguir. Então, dentro dessa ferramenta, a gente pode criar tarefas que são o passo a passo de como é no meu escritório, dentro do serviço que eu vendi, o que é oferecido. Então, vamos pensar aqui nesse contrato. A primeira tarefa que esse cliente tem que fazer, que esse profissional tem que fazer, não é propriamente dito elaborar o contrato. Porque eu lembro muito bem de quando eu estava na posição de cliente, que a primeira informação que o advogado fez foi ter uma reunião comigo para pegar todas as informações que ele precisaria colocar no contrato. O contrato não sai magicamente da cabeça dele se ele não tiver os dados do cliente, certo? Isso vale para qualquer profissão. Então, a primeira tarefa que a gente vai ter aqui não é simplesmente elaborar o contrato, é agendar reunião inicial, tá? Essa é a primeira tarefa que a gente vai criar. Vou adicionar a segunda tarefa aqui, ó, eu consigo, né, colocar em ordem, inclusive, de etapas. Então, na reunião, eu vou coletar informações para coletar informações do cliente, do caso, né? Não vou dizer aqui, coletar informações do cliente. Uma vez que eu coletei essas informações, que eu vou, de fato, sentar e elaborar o contrato. Uma vez que eu elaborei o contrato, eu vou enviar o contrato, a minuta, né? É o nome que o pessoal faz, então não vou nem colocar ele elaborar o contrato, elaborar a minuta, que é o termo que eu sei jurídico, que o pessoal gosta bastante de falar isso, né? Enviar a minuta para a aprovação do cliente. Uma coisa é você elaborar, outra coisa é você enviar, tá? São duas atividades diferentes. Isso aqui, inclusive, me lembra quando eu era estagiária e um chefe meu, um diretor meu, ele me pediu justamente para eu fazer essas etapas, para eu seguir essas etapas sempre com um verbo e depois um substantivo. Volta lá para as aulas de português da escola, verbo e substantivo, porque isso sim indicam ações. Agendar reunião, participar da reunião, são duas coisas diferentes, tá? Então, inclusive eu aqui mesmo preenchendo essas informações, se eu falar que eu só agendei a reunião, eu posso não ter participado, eu posso ter faltado. Será que eu preciso mesmo de uma reunião ou será que eu posso coletar essas informações por e-mail? Tá? Então, eu poderia até vir aqui, ó, e excluir essa tarefa, e isso vale para você refletir aí também, e colocar aqui, ó,
solicitar informações do cliente, e uma vez é que eu solicitei, a outra é que eu recebi, tá? Porque eu posso solicitar e o cliente nunca me receber. Então, eu vou criar uma outra tarefa de receber informações do cliente, que é a tarefa de que para eu marcar aqui, de fato, para eu dar o tique de que foi concluída, uma vez que eu recebi, tá? Aqui deu um errinho porque eu não tinha atualizado ainda a informação. Então, são coisas diferentes, entenda isso. Solicitar é uma coisa, eu receber é outra. Muitas coisas ficam perdidas, muitas coisas ficam encavaladas nas demandas por conta desse pequeno detalhe que a gente fica lá perdido e fazendo gestão mental de, nossa, eu pedi isso, o cliente já me mandou, nossa, esse outro já foi feito, e assim vai, e não tem essa visual aqui para a gente concluir. Então, eu enviei a minuta para aprovação, a próxima tarefa é receber de novo a minuta aprovada. Por quê? Porque pode ser que eu não receba a minuta aprovada, pode ser que o cliente peça para eu alterar alguma coisa, certo? Então, isso são tarefas diferentes dentro de uma atividade grandona, que é a elaboração do contrato, tá? E aí, vamos pensar quais são os serviços que você tem. Então, dentro de um serviço mais completo, a gente pode pensar que, uma vez que eu recebi a minuta aprovada, eu vou enviar mais uma vez, e agora é o contrato propriamente dito, não é só o rascunho, né, a minuta, para a assinatura. Porque se as cláusulas não estão aprovadas, você não envia para assinatura ainda. Primeiro você analisa, né? Primeiro você lê ali. Uma vez que eu recebi o contrato aprovado, vou colocar aqui, receber o contrato assinado. Então, você pega o contrato assinado de volta. Próxima tarefa, enviar, protocolar, né? É o termo certo, protocolar o contrato na junta comercial, tá? E a gente vai aqui seguir, poderia seguir com milhares e milhares de tarefas, de sequência, de passo a passo, que fazem parte dessa grande atividade, desse grande serviço que você vende para o seu cliente, tá? Que você vende aí para os seus clientes mesmo. E aí vai variar, vai ter clientes, vão ter escritórios que vão fazer um pacote menorzinho e vai parar na minuta, vai ter escritório mais robusto que vai fazer algo de um servição completo para o cliente e vai fazer até o último passinho lá de prefeitura, de sei lá o que, de junta comercial, de todas as burocracias existentes. E isso é uma escolha sua. Aqui eu estou mostrando como elaborar isso de forma que fique fácil para outras pessoas enxergarem, para que fique fácil um estagiário, outra pessoa nova que chegue na função, aprender, tá? E acompanhar o passo a passo, sem ficar o tempo inteiro te perguntando qual é o próximo passo, né? Isso, muitas vezes, é algo que o pessoal se incomoda. Então, tem aqui essa etapa, tá? Aí, outra coisa que a gente fez lá também, além dessas etapas, foi evoluir um pouquinho essa coluna de a fazer, fazendo e feito. A gente criou outras 3 colunas dentro desse quadro, que eram as colunas de impedimento, que a gente chamou. E aí tinha a coluna de impedimento cliente, a coluna de impedimento interno e a coluna de impedimento
de terceiros. Tá? O que essas 3 colunas representavam lá e por que elas foram criadas, que é o ponto mais importante, tá? Então, vamos imaginar aqui que a gente tem um A fazer, um contrato 1 do cliente A, né? Uma vez que eu começo a fazer essa atividade, ele vem aqui para a coluna de fazendo. Tá vendo? Eu puxei aqui. Isso é para a gente ter um controle visual, tá, gente? Essa é a base do método Kanban, essa gestão visual. Então, eu solicitei as informações do cliente. Só que uma vez que eu solicitei a informação do cliente, o cliente tem que me mandar de volta. Até que ele me mande de volta, eu não vou ficar com isso parado aqui. Eu vou pegar o próximo cartão, né? Eu vou pegar o contrato 2 do cliente B. Porque, afinal de contas, eu não vou ficar lá esperando eternamente o cliente A me mandar as informações sentado, parado, porque eu só faço literalmente uma coisa por vez a vida inteira. Eu falo muito isso, né? A gente só tem capacidade de fazer uma coisa por vez, mas enquanto eu estou esperando alguém me responder, eu pego outra coisa. Então, a gente... Dentro do Kanban também, a gente tem esse limite que a gente só faz uma coisa por vez. Então, nessa coluna só poderia estar uma coisa. Então, eu trouxe aqui para o impedimento cliente. O cartão, ele fica aqui nessa coluna, esperando até que o cliente me responda e eu posso puxar o contrato 2 e começar a fazer o cliente B, tá? Qual a vantagem de eu ter essa coluna aqui? Eu consigo todos os dias enxergar o que está acontecendo ali, quem eu tenho que cobrar, quem está me devendo informação há muito tempo e está atrapalhando o meu trabalho, sabe? E aí, para a gente pegar aqui um pouquinho mais uma regra do Kanban mais avançada, assim, eu sempre vou começar o meu dia de trabalho de trás para frente nessa coluna, tá? Eu sempre vou começar do que está mais avançado para o que está menos avançado, porque isso significa que é o que a gente chama no método Kanban de comece a terminar e pare de começar, porque senão fica realmente um monte de coisa acumulada, não é? É isso que vocês reclamam para mim, fica um monte de coisa acumulada, porque você só tá começando e nada termina, e nada sai do fluxo. Então, na hora que eu tiver aqui com... Vamos imaginar, né? Solicitei as informações desse cliente também. Uma dica extra, tá? Para você. Aqui eu não coloquei as tarefas. E tem como fazer isso de grupo manual, tá? Ó, eu vou fazer isso aqui como grupo de tarefas, tá vendo? Eu consigo criar dentro da ferramenta, e aí a gente, tudo isso que eu criei aqui, eu vou salvar como um grupo de tarefas. Vou colocar aqui grupo de tarefas contrato, tá? E toda vez que eu criar um novo cartão, inclusive isso dá para automatizar na versão paga, você não precisa fazer manualmente, mas é na versão paga, tá? Então, eu vou mostrar aqui como se fosse a versão gratuita. Eu consigo vir aqui no outro cartão e criar grupo de tarefas e escolher aqui o grupo contrato. E eu adiciono o grupo inteiro de uma só vez. Olha que maravilha, né? Isso que é utilizar a tecnologia ao seu favor, que eu tanto falo por aqui. Então, imagina que eu também solicitei a informação do cliente B, e o cliente B também está esperando. E aí, eu não comecei nenhuma outra tarefa, porque deu 5 da tarde, é hora de eu ir para casa, descansar, cuidar dos meus filhos. Mas apareceu aqui no meio do caminho, né, ou que já tinha lá, o cliente C. No dia seguinte, ao invés de eu pegar o cliente C, antes disso, eu vou
olhar para todo mundo que está aqui nesse impedimento e vou começar a cobrar. E vou ligar para o cliente A e vou falar, cliente A, oi, eu te mandei a informação ontem. Eu não recebi ainda. Quando é que você pretende me dar de volta? Inclusive, isso é uma informação que você consegue colocar nas anotações aqui, ó. Conversei com o cliente, ficou de entregar as informações até dia 10/1. E nisso, eu consigo também alterar aqui os meus prazos, porque se o cliente falou que vai entregar no dia 10, eu não posso entregar para ele no dia 9. Então, eu vou colocar que mudou para o dia 11, tá? Isso são rotinas do dia a dia, só para você entender. Então, caso eu tenha recebido, eu vou vir aqui, vou ticar a informação do cliente, porque eu recebi, e vou voltar esse cartão para o fazendo. E vou, de fato, fazer a próxima etapa, tá bom? Então, isso aqui te dá essas visões. É para isso que a gente cria essas colunas. E por que foram criadas 3 colunas? A gente criou o impedimento cliente, porque eram questões que estavam sendo devidas pelo cliente, né? Como o próprio nome diz. O interno era quando tinha algum problema que estava, algum problema, não necessariamente, mas alguma paralisação que estava dependendo de outro profissional da própria empresa. Ou seja, dependendo que o profissional, que o chefe revisasse alguma coisa, dependendo que outro advogado da empresa confirmasse alguma informação de alguma consulta, dependendo que o financeiro confirmasse que o cliente pagou e que pode realmente seguir fazendo o trabalho. Então, impedimentos internos era esse assunto, ficavam em uma outra coluna. Isso porque dentro da ferramenta e da metodologia, a gente tem indicadores, tá? Ó, tem aqui um painel de indicadores, onde eu consigo enxergar onde estão os bloqueios, onde estão os gargalos, onde as minhas tarefas estão mais tempo paradas, para que eu consiga tomar atitude mediante aquela situação. Então, uma outra pergunta que muita gente me faz, que é, nossa, Vanessa, será que a equipe está muito sobrecarregada? Será que eu preciso de mais gente ou estou só desorganizado mesmo? Bom, se você falou que pode ser que você esteja só desorganizado, então há grande chance de que você esteja desorganizado mesmo. Mas é com a organização, é com esse trabalho aqui que eu estou mostrando para vocês, que você vai conseguir enxergar se você precisa de mais gente ou não. Então, aqui, se tiver muita coisa parada no impedimento interno, vamos dizer que tenha muita coisa parada na mesa do chefe, a gente vai começar a entender, vai perceber isso, a gente vai olhar e vai falar, ó, tem muita coisa parada na mesa do chefe, e tomar uma atitude em relação a isso. Será que a equipe precisa ser mais treinada para que o chefe não tenha que conferir tudo nos mínimos detalhes? Será que a gente precisa detalhar mais as etapas para que o chefe não precise ficar perguntando e aí a gente treina a equipe? Será que realmente é algo mais emocional? Esse chefe precisa de uma ajuda psicológica, terapêutica para poder confiar mais na sua equipe? Então, tudo isso a gente vai analisar, é um passo à parte, né? Mas aqui fica claro, é como aquele relatório do exame de sangue, ó, seu colesterol tá alto. Aí, como é que isso vai ser tratado? São outros 500, dependendo da sua rotina de vida, do seu médico, do exame, e assim por diante, né? Vai ser com alimentação, vai ser tomando remédio, vai fazer cirurgia, sei lá. Mas a gente tá vendo, o relatório tá ali, ó. Tem um colesterol alto. Então, aqui é a mesma coisa, tá bom? E o impedimento terceiros, que era a outra coluna, era para casos como eu citei aqui da junta comercial, da prefeitura, da polícia, do governo, sei lá quais são os terceiros. Então, não é nem o cliente, nem o próprio escritório, e sim um órgão governamental, na maioria dos casos, algum órgão burocrático,
E aí a gente deixava aqui também para enxergar que isso estava sendo um problema. E, de novo, terceiros a gente não consegue fazer muita coisa. Cliente a gente também não consegue fazer muita coisa. Mas nessa coluna aqui interno, a gente consegue mexer. Então, esse é o objetivo. Esse foi um exemplo simples de como eu construí organizei esses processos dentro de um escritório de advocacia. Se você quer ter isso também na sua empresa, se você está tendo o desafio de elaborar isso na sua empresa também, te convido a acompanhar mais os meus conteúdos, entrar em contato comigo, as informações estão aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato, e eu espero poder te ajudar cada vez mais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!